essa dificuldade. E a gente, como pensando nesse dia a dia, nessas outras relações, além do nosso setting terapêutico, tentar auxiliar essa criança para que gradativamente ela possa se organizar, primeiro, o próprio sistema. A gente sempre pensa na base. Desculpa. Essa base sensorial é uma grande pirâmide, né, no processo aprendizado, onde os sistemas sensoriais são essa base para que vão nutrir os outros processos de desenvolvimento dessa criança, a parte cognitiva, né? Cada vez mais complexo, né, para você atingir outras habilidades. Então, auxiliando nessa base todo essa cascata de desenvolvimento, né? Vai fluindo. Eu até ia perguntar, assim, eu não sei se nós falamos de todas as disfunções sensoriais aqui, já falamos delas? Não, né? Não. Então fala, Isabela. Eu acho que nem dá pra gente falar de todas, mas a gente pode falar assim de uma forma mais abrangente, né? Como a Ju já trouxe, é uma grande integração dos sistemas, né? Então, nós somos seres sensoriais, todos nós, né? A gente está o tempo todo recebendo informação sensorial do mundo. E quando a gente tem a nossa integração sensorial, né? Então, quando os nossos sistemas estão integrados, a gente consegue realizar as nossas atividades de forma natural. E para algumas crianças isso não acontece. Então, a gente já conhece os sistemas sensoriais, né? Os mais famosos, tato, paladar, olfato, isso a gente vê na escola. E esses outros mais complexos que já foram ditos também, que é o sistema vestibular, o sistema proprioceptivo e o nosso queridinho interoceptivo, que são as nossas informações internas. Então, quando há um processamento falho, né, quando a gente recebe no nosso cérebro uma informação falha, pode acontecer uma disfunção sensorial. Então, uma coisa que a gente vê muito também é a questão da defensividade tátil, ou que aparece muito, a seletividade alimentar. Então, alguns adultos conseguem trazer pra gente, né, o quão difícil é processar aquela informação, que pra gente é muito simples. Não sei, uma banana amassada é muito simples pra gente, e talvez pra uma criança comer é muito difícil, porque a informação que chega pra ela é diferente. Alguns adultos dizem que certas informações sensoriais podem trazer até dor mesmo, é uma dor que você sente quando você está diante de uma experiência sensorial. Então, aqui na integração, né, quando a gente está numa abordagem de integração sensorial, a gente tenta trazer alguns estímulos a partir de cada disfunção, né, para a criança, para a gente conseguir ajudar esse sistema a se integrar. Então, é basicamente isso, a integração sensorial. Acho que a gente ficaria muitas horas falando sobre isso, sobre integração sensorial. É uma parte, assim. É uma parte. Então, na nossa prática, a gente passou a trazer isso de uma forma um pouco mais estruturada, né? Após esse nosso estudo sobre as ocupações da família também. Então, a gente resolveu trazer um questionário mesmo, tanto quanto a gente faz para as famílias sobre a criança, a gente trouxe sobre as próprias famílias. E foi bem legal, porque a primeira família, né, que eu trouxe esse questionário... Vocês montaram um questionário? Isso, nós montamos um questionário, legal. A parte do questionário sobre a criança, fazendo perguntas sobre a família. E aí a gente começa a perguntar sobre como que tá a ocupação da família, né, como que é a rotina, como é a rede de suporte. E uma família em especial... eu fui perguntando, e aí, conforme eu ia perguntando, e aí, como tá a ocupação de vocês enquanto casal, enquanto família, né, não cuidadora nesse momento da criança, e eles se olharam assim, como quem diz. Como assim? Tem isso, né? Não estamos. E aí eu fui conversando e entendendo que essa família tinha uma rede de suporte, né, era uma família que poderia contar com a ajuda de uma outra pessoa, por exemplo, para ficar com o filho, e eles não conseguiam fazer isso. Porque era um cuidado ali, não sei se a palavra seria excessivo, né, mas é uma grande preocupação, né, como que eu vou deixar o meu filho, é uma criança de nível de suporte 3, tem uma rede de suporte que está disponível, mas mesmo assim é uma culpa por deixar um filho nível de suporte 3, também, exatamente, pra gente se entender enquanto casal, mesmo sabendo que isso é super importante, né? Então a gente, com toda essa conversa, a gente sabe que é mais importante que a família esteja alinhada, né? Os cuidadores estejam alinhados e cuidados para conseguir cuidar de uma criança. Eu acho que isso é totalmente sobre saúde mental mesmo. Exatamente. Né? Porque entender que
que é bem aquela analogia do se o avião estiver caindo, antes coloque a máscara em você e depois coloque a máscara na criança. Mas é bem isso mesmo, porque se essa família ela não tá bem emocionalmente, como que ela vai conseguir cuidar dessa criança? Então, momentos de um pai e de uma mãe, né, sozinhos, momentos totalmente sozinha, enfim, são fundamentais para que essa família consiga se reestruturar, né, emocionalmente, se fortalecer emocionalmente para estar ali à frente, né, dessa criança, cuidando dessa criança. E aí eu acho que a gente, enquanto terapeutas ocupacionais, a gente precisa se agarrar a isso. Perfeito. Porque cuidar é um papel ocupacional, então a gente precisa ajudar essa família não só a cuidar da criança, mas como a cuidar de si também. Assim, entender como um cuidador que tem o papel ocupacional de cuidar, mas também tem outros milhares de papéis ocupacionais que são extremamente pertinentes para a vida dessa família. E assim, faz parte, né, da ótica da terapia ocupacional. Porque quando a gente fala de ocupação, eu acho que a gente associa muito à produtividade. Então, o que é ocupação? Às vezes a gente pensa, é o trabalho, é um brincar direcionado, estruturado ali para criança. Então, brincar, como assim eu tô brincando de faz de conta com a criança na sessão? Isso é um absurdo, tem que ser uma coisa estruturada, tem que ter um início, meio e fim, e tem que ser tudo muito organizado. E para o adulto também, não, minhas ocupações é o trabalho, é uma responsabilidade que eu tenho de cuidar de um familiar, de uma criança. Só que na ótica da terapia ocupacional, o descanso, o sono, o lazer são ocupações. Então, você simplesmente parar um tempo e assistir uma série, ou você ir à manicure, você, enfim, ter um momento ali para cuidar de si, para fazer amizades, para ter a manutenção dessas amizades, isso, ter um hobby, aprender uma coisa nova, isso faz parte das nossas ocupações, isso fala de um equilíbrio, né, que todo mundo precisa, assim, né, independente de quem seja. Criança, adulto, uma família típica ou atípica, todo mundo precisa desse equilíbrio e isso vai justamente trazer saúde mental pra gente, um equilíbrio entre saúde física, mental, emocional, enfim. E é muito importante a gente deixar isso claro para as famílias, né? Às vezes dar esse toque para a família que não tá percebendo, que não tá conseguindo equilibrar isso. E às vezes até tem um tempinho, mas não consegue se abrir para isso. Se sente até uma culpada, de certa forma. Não, deveria estar agilizando alguma coisa para criança, ou enfim. Então é importante a gente trazer esse olhar de, olha, respira. Coloque a máscara em você. Exato. Porque você precisa disso até mesmo para dar conta de outras coisas, enfim, da sua família e tudo mais. E é muito até interessante, isso me lembrou um pouquinho. Esses dias a gente saiu para ter o nosso momento de lazer entre terapeutas, a gente conversar. A gente foi num lugar para tomar um café e tudo mais. E aí eu lembrei que há um tempo atrás, algumas mães que ficam aqui esperando e tudo mais, os filhos, eu lembro que um dia uma delas chegou para mim, que eu atendia na época o filho dela, e falou assim, olha gente, eu e as meninas, a gente vai rapidinho ali tomar um café. A gente marcou e elas estavam todas lindas e maravilhosas e se vestiram e foram lá enquanto as crianças estavam na terapia tomar um café ali rapidinho e tipo, pedindo desculpa, mas a gente vai lá rapidinho que a gente só conseguiu esse tempo. Eu não, vai lá, relaxa, bom café pra vocês. E como isso fortalece até uma rede de suporte, né? Com certeza. De apoio, de conversas, de falar sobre os filhos e também de não falar sobre os filhos, e enfim. E é muito. A gente vê no dia a dia como, até mesmo aqui no ambiente da terapia, elas vão se formando ali como uma grande união. Ai, você pode ver o meu filho enquanto eu vou ali no banheiro, e elas vão se ajudando e tudo mais. E isso é importante, né? Essa questão de fazer amizades, de ter outras pessoas por perto, grupos de apoio. Isso é algo que faz toda a diferença, com certeza. Eu acho interessante também o que a Isa trouxe, porque o estranhamento, né, da família de receber esse tipo de pergunta, porque é como se estivesse distante da criança. Mas sendo que, tipo, acredito muito que quando a gente recebe uma criança para poder no processo terapêutico aqui, a gente também recebe uma família. Com certeza. E eles são nossos pacientes também. Sim, com certeza. Porque quando a própria Ju falou aqui, isso se dá muito
as famílias, elas se excluem de estar participando do que realizavam, o que é significativo para elas. E isso é um processo adoecedor, extremamente adoecedor, e que promove impactos. Então, eu lembro continuando o outro caso que eu estava comentando, assim, a mãe de um dos pacientes, ela deixava de tomar banho, de se cuidar, de cuidar dos básicos, de ir no salão para poder olhar para sua autoimagem, sua própria autoestima, para poder ter esse cuidado com o filho. Então, isso acontece com outras mães também. Diferentes proporções, nível de suporte de cada um, mas só que isso acontece. Se a mãe em si, por mais que a criança não tenha um diagnóstico, não tenha nenhum tipo de comorbidade, nada, às vezes as mães já fazem isso. Quando tem diagnóstico, então, isso aumenta mais ainda. Com certeza. E aí a gente entra muito no que nós falamos no início, que se já é difícil para um casal, imagina uma mãe que tá sozinha. Entende? Que muitas vezes pode ser até mesmo mãe separada, recém-separada. Sim. E aí acaba, assim, no geral, a maioria, né? Acaba mesmo que essa mãe que assume esse papel e ficando sobrecarregada, que é o que a gente está falando aqui, né? E onde está essa rede de apoio? A rede de apoio, ela é fundamental mesmo, assim, para que essa mãe consiga ter uma saúde mental cuidada, né? Essa família possa ter. Mas realmente, assim, acho que a gente vive hoje um cenário social que nos faz refletir muito sobre isso, né? Porque é só pegar os dados, né? Sim. Só pegar os dados, assim, que a gente vê sobre o abandono paterno mesmo. Então, é muito complicado. Acho que seria um outro debate aqui, falar sobre isso. Eu acho que esse debate todo que a gente teve, né, todos esses estudos, todas essas conversas, levam a gente a pensar na prática mesmo o que a gente chama de cuidado integral, cuidado multidisciplinar, cuidado humanizado. É você olhar mesmo não só para o seu paciente ali, né, para aquela criança que você está recebendo dentro da sessão ali de terapia ocupacional, mas olhar para essa família, olhar para o contexto, colocar na prática todas essas teorias, né, que a gente estuda, que às vezes a gente até, de certa forma, ignora, né? A gente fica tão focado em habilidades e, não, eu tenho que alcançar essa meta, esse Será é o que objetivo, já tá escovando os dentes? Curto prazo, né? Sim. Enfim, a gente fica tão preso nisso que, às vezes, a gente esquece dessa parte que é essencial e que vai ser a base para o que a gente quer alcançar. Com certeza. Né? Então, eu acho que é muito importante realmente esse debate. Eu espero, né, que a partir daqui isso realmente mude a nossa prática, né? Só enriqueça mesmo a nossa prática, não só nós como terapeutas ocupacionais, que realmente temos esse olhar para as ocupações, mas outros profissionais, qualquer pessoa que lide com crianças atípicas e famílias atípicas e que lide com pessoas, porque é aquilo, né? A ocupação é aquilo que dá sentido à vida de todos nós, é o que faz parte mesmo, que nos faz, nos dá identidade, né? Que nos faz ser um todo, né? A gente não é fragmentado, a gente são várias partes que nos formam. E então é isso, eu acho. Eu acho que é um chamado mesmo pra gente, exatamente isso, não só terapeutas ocupacionais, né, que estamos nos debruçando sobre as ocupações, mas para todos os terapeutas que trabalham com criança. Acho que o trabalho centrado na família, se você atende criança, você tem que fazer um trabalho centrado na família, não existe outra possibilidade, porque senão vira uma intervenção conta-gotas, você vai ficar ali fazendo um trabalho no setting terapêutico, e muitas vezes 50 minutos na semana. Exatamente. Não vai ter continuidade. Diante de uma família que está todo o resto do tempo com a criança. E aproveitar o recurso que é o mais importante dessa família, né? Que é saber tudo sobre essa criança. Então, a gente precisa centralizar o nosso cuidado na família e, em consequência disso, na criança. Perfeito. Sim, eu acredito muito, assim, como a Ju já iniciou falando, da equipe multi. Do quanto que os outros terapeutas, é importante também olhar para essa família e ter esse cuidado, porque nós fazemos parte da rede de apoio dessa família, dessa criança, para poder sempre ampliar além do nosso centro terapêutico. Porque é isso que você falou, 50 minutos não é nada em comparação às 24 horas que a criança está em casa, está na escola. Sim, na vida. Né? Por isso que a grande importância, eu sou suspeito para falar,
mas do trabalho da AT. Uhum. Do quanto que eles estão no dia a dia, estão fazendo uma extensão da terapia aqui, para poder proporcionar com que a criança consiga se vestir, consiga estar bem engajada dentro da sala de aula, esteja interagindo com outras crianças. Então, ter esse olhar, essa conversa entre os profissionais para poder pensar no contexto de um caso, não só no caso do Joãozinho, mas seja da família desse Joãozinho, né? Porque esse cuidado integral é o que realmente vai promover saúde. Exatamente. Assim, a palavra é integrar. Integrar, né? O que é uma terapia integrada? É casa, família, terapia, escola, comunidade, médico. Exato. Isso é um desafio, Sim, né? É um desafio. Mas a palavra é essa, assim, integrar essa família, entender que essa criança ela não se resume realmente a esses 50 minutos de terapia, 1 hora de terapia na semana, e conseguir desenvolver isso, né? Que daqui a gente saia falando um pouquinho mais sobre rede de apoio também, no geral, assim, com as famílias, sabe? Porque eu acho que é isso, a gente às vezes fica tão apegado realmente à realização do setting terapêutico e etc. Não que a gente não fale, mas talvez a gente deveria estar falando mais sobre isso. Né, sobre a importância da rede de apoio, sobre a importância do seu cuidado, sobre a importância desse momento individual. Não tenha assim, faça isso para que você possa estar mais presente, né? Eu acho que isso tudo é muito, muito importante, assim, de verdade. Queria agradecer vocês por terem trazido esse tema, né? Vocês já vinham falando sobre isso e acho que não poderia ser diferente. Um outro tema para a gente iniciar esse projeto aqui, porque é isso, assim, é sobre saúde mental, sobre terapia ocupacional e sobre desenvolvimento em seres humanos. E queria agradecer vocês por estarem aqui, gente, num sábado. Né, Eu quero agradecer também a oportunidade e ao incentivo que vocês dão pra gente, né, de sermos uma equipe integrada. Eu acho que isso é um processo que a gente está construindo mesmo juntos. Então, é um diferencial muito grande e eu acho super importante e vem de vocês isso. Eu também quero agradecer e eu espero que isso aqui tenha sido uma sementinha, né, tanto para profissionais quanto para famílias que se sintam talvez acolhidas e ouvir alguém falando sobre isso, né, enfim, ajudar essas famílias a não se sentirem tão perdidas às vezes, tão, enfim, não escutadas, né? Então eu espero que seja uma sementinha do bem aí. Perfeito. Também queria agradecer muito por essa oportunidade de estar conversando, de estar debatendo, por proporcionar esse grupo de estudos. Acho que isso é muito potente e possa realmente ressignificar vidas, cotidianos, ocupações e as pessoas possam realmente ver propósito em suas vidas, significados, e isso realmente pode promover saúde. É isso, gente. Muito obrigada. Pra gente, assim, é um prazer. A gente quer muito conseguir proporcionar momentos em equipe. Eu acho que isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Geralmente eu falo sobre isso, né? Momentos em equipe fora do horário de trabalho propriamente, assim, só fortalece o nosso trabalho, né? Então, aqui na Ressignificar, a gente busca isso muito com vocês, assim, porque eu acho que isso traz muita qualidade, porque isso nos conecta, na verdade. Então, estando conectados, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Então, muito obrigada por essa manhã de sábado. Sou muito grata por ter vocês aqui. Quero agradecer a vocês também que estão aqui ouvindo todo esse debate, todo esse estudo, que seja útil para você, que você consiga trazer isso para sua realidade. E comenta aqui, né, o que você achou, qual é o seu ponto de vista, as suas vivências, para que a gente também possa aprender junto com você e transformar tudo isso em ferramentas para outras famílias, para que outras famílias possam ouvir e conseguir construir, né, novas possibilidades, novos momentos. Enfim, é isso. Muito obrigada.